Achei muito interessante esta exposição, não só por incluir várias obras de artistas contemporâneos portugueses que são em si mesmas muito interessantes, mas também pelo modo como está organizada e pensada pelo Sérgio Má em torno da ideia de pequeno mundo. Cada obra exposta cria um pequeno mundo peculiar que subverte um ou mais aspectos do modo como o assim chamado senso comum está habituado a pensar o mundo. De tal forma que talvez a melhor maneira de designar esses pequenos mundos criados por cada uma das obras seja dizer que são mundos idiosincráticos. Mas, obviamente, a questão é saber exatamente o que significa idiosincrático e que relevância é que tem uma obra de arte que apresente uma idiosincrasia do artista, um pequeno mundo que, segundo parece, possa ser só seu e não diga respeito ao mundo que todos nós partilhamos e que consideramos algo que habitamos coletivamente. Uma forma de responder a estas perguntas consiste em dizer que a apresentação artística de um pequeno mundo idiosincrático faz refletir, pelo menos, sobre a possibilidade de ser uma ilusão que haja um mundo comum, partilhado, que nós julgamos que há, e, portanto, sobre a possibilidade de cada um de nós, inexoravelmente, viver fechado no seu pequeno mundo idiosincrático. Neste sentido, estaria em causa na exposição aquilo que Hegel chamou o princípio da subjetividade absoluta, o qual implica, em última análise, que as obras expostas são intrinsecamente irónicas, ou o que elas fazem é subverter a nossa compreensão habitual do mundo, de tal modo que retiram seriedade ao modo como, por outro lado, o senso comum tende a conceber o mundo que julgamos ser partilhado entre todos. Assim, por exemplo, as formas das obras expostas nesta primeira sala seriam subversões irónicas das formas que nos habituamos a ver e tendemos a considerar simplesmente naturais ou reais no mundo do senso comum. Ou na segunda sala, os Jotas da Ana Jota, ou a mensagem inequívoca de Jorge Pinheiro, seriam subversões irónicas da linguagem que usamos para comunicar. Do mesmo modo também, na terceira e na quarta salas, as obras seriam subversões e variações irónicas sobre o espaço geométrico, sobre o tempo, sobre a vida vegetal e animal, bem como sobre a narrativa e a ficção como especificidades humanas. Nos nossos dias, quase nos parece natural adotar este princípio da subjetividade absoluta, tal como quase nos parece natural o alinhamento com um jogo livre de subversão irónica que reduza o real a uma multiplicidade de pequenos mundos subjetivos que não comunicam uns com os outros. Mas outro modo de entender o sentido e a relevância do idiosincrático dirá, pelo contrário, que a apresentação irónica de pequenos mundos idiosincráticos faz refletir sobre a impossibilidade do estritamente idiosincrático ou a impossibilidade de que um mundo possa ser absolutamente subjetivo. E com isto quer dizer talvez três coisas. Primeiro que ao questionar a naturalidade da nossa interpretação habitual do mundo, a variação e subversão da forma alarga e pode até alargar ad infinito a nossa compreensão do mundo. A concepção de um outro mundo vegetal e animal nas obras da artista Luísa Correia Pereira talvez não seja apenas a representação de um outro mundo vegetal e animal para além do nosso, ou exterior ao nosso, mas sim um modo de fazer questionar o nosso.
tornar mais fluida, mais ambígua a interpretação que podemos fazer do vegetal e do animal no nosso mundo partilhado. Em segundo lugar, a ironia inerente à apresentação de pequenos mundos idiosincráticos atinge-nos a nós, aos espectadores. Isto é, questiona a nossa tendência para nos fecharmos em pequenos mundos subjetivos ou idiosincráticos. Por exemplo, a magnífica Galeria dos Solitários Carrancudos e Ensimismados de Susan Tamlitz faz-nos pensar que somos mais solitários, carrancudos e ensimismados do que poderíamos ser e não necessariamente que nunca poderemos sair de uma idiosincrasia solitária, carrancuda e ensimismada. Por fim, neste outro modo de entender as coisas, o que é mais interessante numa exposição como esta é o facto de nos fazer refletir sobre o que somos coletivamente. O que somos agora, neste mundo que habitamos e partilhamos uns com os outros. O que somos nós, portugueses, mas em última análise o que somos nós, humanos, ou mesmo o que somos nós enquanto estes seres anfíbios divididos entre, por um lado, a vida, a natureza, a animalidade e, por outro, a construção de uma outra coisa em cima dessa que tendemos a chamar artificial, como, por exemplo, no quadro da Ana Jota, em que as árvores se recortam num solo e num céu que é papel de parede.